Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico da nossa quinta-feira. Estou aqui com o meu mano, pastor Ricardinho. Como é que você tá, brother? Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, Davizão? Mano, hoje a gente tem um assunto muito legal pra falar. Vamos lá. Na semana passada a gente já trocou uma ideia, foi muito massa. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é recorrente. O pessoal me manda mensagem, Ricardinho, porque você sabe que a gente prega todo final de semana e eu prego em alguns outros lugares fora de Marília também. E o pessoal sempre me manda mensagem falando assim, Davi, você fala sobre liderança também, sobre essa parada assim, porque virou uma pauta misturada, né? Hoje o assunto é sobre liderança, claramente, e virou uma pauta misturada. Às vezes o pessoal vai falar para jovens, vai falar para alguma coisa assim, e sempre mistura o assunto de liderança. E a minha pergunta para você é a seguinte, mano, então, logo de cara. Manda. É importante a gente falar sobre liderança na igreja? Se sim, como a gente deve falar sobre essa questão de liderança? Cara, é muito importante falar sobre liderança na igreja. Legal. Porque o que acontece? Tudo se desenvolve. Uma igreja cresce ou uma igreja ela morre baseado na sua liderança. Perfeito. Como nós devemos falar de liderança? Eu penso que nós devemos falar de liderança de uma forma bíblica, equilibrada e motivacional. Legal. Eu acho que a galera muitas vezes confunde liderança só com o fato de produzir coisas. Então vamos abrir esses três tópicos que você falou comigo. Vamos lá. Bíblica, equilibrada e motivacional. Essa deve ser a forma. Então beleza. Vamos abrir aqui então. Primeira coisa. Como a gente pode abordar o assunto da liderança de uma forma bíblica? Ok, perfeito. Quando eu falo da liderança de uma forma bíblica, é lógico que o exemplo supremo que nós temos sobre liderança é Jesus. É o Senhor Jesus. Jesus pegou lá 12 homens improváveis e transformou esses homens em líderes top. Sim. Por exemplo, esses 12 homens, depois que Jesus Cristo os treinou, ele ganhou o mundo todo daquela época. Fizeram o evangelho chegar até nós, né? Fizeram o evangelho chegar até nós. Porém, eu gosto de falar muito de um líder do Antigo Testamento, que para mim foi o maior líder de Israel, Moisés. Moisés. Então, quando eu falo de uma liderança bíblica e olho para a vida de Moisés, eu vejo o seguinte, primeiramente Deus chama o líder. Certo. Há muita discussão a respeito de como um líder é formado. Uhum. Alguns dizem que um líder nasce pronto, outros dizem que um líder é formado. Eu acredito que um líder é formado. Eu também acredito. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, primeiramente, trabalha na pessoa que ele chama, Sim. para depois trabalhar através dessa pessoa. Sim. Quando a gente vê a vida de Moisés, a gente vê 3 períodos da vida dele. O primeiro período de 40 anos, você vai ver ele ali no Egito, morando na casa de Faraó, conhecendo a cultura do Egito. Ele não tinha consciência de que tudo aquilo seria aproveitado lá na frente. Sim. Depois ele comete um erro, né? Acaba matando um egípcio, tem que fugir e vai passar o segundo período da vida dele lá no deserto. Mais 40 anos no deserto, Ovelha, né? cuidando de ovelha. Ali Deus estava treinando ele também para o último período da vida dele. Para os outros 40 anos. Para os outros 40 anos. Então foram 3 períodos, né? Os 2 primeiros períodos, Deus trabalhou na vida de Moisés. Perfeito. Deus moldou o maior líder de Israel durante 80 anos. Liderança não se faz da noite para o dia. Primeiro uma preparação, a gente pode dizer até de conhecimento técnico. Sim. A respeito da ciência do Egito. Depois a gente tem uma preparação diferenciada de cuidar de ovelha. Porque era lá que ele ia guiar o povo de Israel. Isso, no deserto, uma outra vibe ali, né, servindo com o seu sogro, né, o Jetro. Isso mesmo. E aí depois a gente tem então o período onde ele exerce a liderança, não é isso que você está querendo dizer? Isso mesmo. Então aí, nesse período onde ele exerce a liderança nos últimos 40 anos, então, a gente tem o Moisés aplicando aquilo que ele aprendeu nesses 80 anos de preparo. Nós temos um homem preparado por Deus. Sim. Nós temos um homem que conheceu a intimidade com Deus. Sim. Um homem que passou ali no deserto a aprender a depender totalmente de Deus. Perfeito. Então, quando a gente fala de liderança na igreja, o primeiro tópico que eu entendo é um homem ser moldado por Deus. Certo. Segundo tópico, colocar em prática aquilo que você aprendeu de Deus. Sim. Né? Quando a gente fala de liderança, qual que é a definição de liderança? É a arte de influenciar pessoas. Sim, totalmente. Você pode influenciar pessoas tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê, por exemplo, Moisés influenciando o povo de Israel a ser fiel a Deus. Certo. Mas a gente também vê líderes que influenciaram pessoas para o mal. Sim, totalmente. Você olha, por exemplo, para Hitler. É. Aos nossos olhos, um péssimo líder. Mas aos olhos do povo
da dele, Alemanha, ele foi um ótimo líder, porque ele influenciou. As pessoas tinham comprado a visão dele na época. Ainda que tinha a visão errada e a motivação errada, mas é um cara que fez com que as pessoas comprassem a ideia dele. Então aí talvez eu acho que a gente entra no segundo tópico que você levantou, que é a questão de falar sobre liderança de uma forma equilibrada. Como é que é esse equilíbrio? Olha, eu penso o seguinte. Primeiro, para nós fazermos as pessoas comprarem a nossa visão, né? A gente tem que detalhar essa visão. Certo. Falar o porquê dessa visão. Por que Moisés conseguiu, galera, chamar a atenção do povo de Israel? Porque ele mostrou quem era Deus. Certo. Ele mostrou qual era a missão. Ele mostrou qual era o propósito. A gente vê muita gente hoje querendo que os seus liderados o sigam, sem mostrar a visão, sem mostrar o propósito, sem detalhar a missão. Sim. Então o equilíbrio é esse. Por que eu estou na igreja? Primeiramente, eu estou na igreja porque eu fui chamado por Jesus. Eu fui salvo por ele. Segundo, eu estou aqui para quê? Para obedecê-lo. Sim. E quando eu vou obedecer, eu tenho uma missão. Qual que é a minha missão? Pregar o evangelho a todo o mundo. Baseado nisso, que eu entendo a visão, entendo a missão, entendo o propósito, eu tenho que ter um equilíbrio. Sim. Quando eu falo de equilíbrio, eu falo também do seguinte, eu não posso cobrar do meu liderado aquilo que eu não faço. Com certeza. Há muitos líderes que querem que os seus liderados trabalhem para eles, mas não dão exemplo. É porque a liderança você conquista ela através do exemplo, né? A influência você conquista ela, principalmente quando seu liderado vê você correndo junto, sabe? Quando ele vê você colocando a mão na massa. Agora, quando você vai liderar alguém e aí você só fala, só manda e fica sentado vendo os outros fazerem, é questão de tempo para que as pessoas se sintam usadas, elas nunca mais vão servir com você. Ou seja, as suas palavras são anuladas pelas suas atitudes. Totalmente. Quanto tempo, vamos lá, agora eu passo a bola para você. Quanto tempo você demorou para montar a equipe que você tem no Multi hoje? Quase 4 anos. Quase 4, não foi da noite pro dia. É. Só que a galera viu você aí. Sim. Eu vi que no store seu lá, que alguém falou, como é que eu faço para fazer parte do Casca Grossa? Sim. Foi ou não foi? Foi. Você ganhou essa notoriedade, a galera começou a se interessar da noite pro dia? Não. Não, porque viu o exemplo. Sim. E você participando do discipulado com o pastor Domingos, viu você aprendendo com a galera no Global Kindle. Você sentou para ouvir alguém. A gente vai construindo essa ideia, porque, por exemplo, a gente vê o pastor Domingos trabalhando dia e noite e fazendo as coisas, então a gente segue o exemplo do nosso líder, né? Graças a Deus a gente é parte de uma igreja, e eu não estou falando só porque é meu pai, mas a gente é parte de uma igreja que a gente tem um exemplo de liderança muito forte. Sim, um exemplo de quem ora, Sim. de quem ensina a Bíblia, de quem lê a Bíblia e de quem vive a Bíblia. E aí entra no terceiro pilar que você falou, que é a respeito de você falar disso de uma forma motivacional. Então a gente vai motivar as pessoas não somente com palavras, mas servindo de inspiração, né? Com atitudes. Né? Aquela frase, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. É isso, então assim... Não dá para impor. Você vai querer impor as coisas na força, você não vai conseguir nada. Se eu vejo o Ricardo me inspirando e fazendo alguma coisa, eu vou fazer junto, sabe? Eu gosto de pensar num exemplo. Esse exemplo não é meu, tá? Mas é que eu não lembro agora onde que eu li isso. Então, desculpa que eu não consigo dar referência, mas eu não tô aqui trazendo pra mim, tá? Mas o exemplo é assim, ó. Você já passou por algum momento que seu carro quebrou, obviamente. Certo? Então, beleza. Você já viu alguém com o carro quebrado colocar um triângulo atrás? Certo? Você já viu alguém parar pra ajudar? É muito difícil, Muito mano. difícil. Já vi, acontece, mas é raro. Mas também já vi no mesmo instante uns 5, 6 carros passarem. E ninguém faz e nem ninguém... aí. Ninguém tá nem aí. Sabe por quê? Porque às vezes o pessoal tem medo de golpe, às vezes o pessoal, esse cara vai me roubar e tal. Agora, meu irmão, tira o triângulo e começa a empurrar o carro. Desce gente do pé de manga pra empurrar o carro com você. Sabe por quê? Mano, eu nunca vi um cara empurrar um carro sozinho. Verdade. Eu já parei. Agora, recentemente, tava eu e meu amigo Dodô, um abraço Dodô, tava eu e meu amigo Dodô no shopping. A gente foi pegar uns negócios lá e tal. E aí um parceiro quebrou o carro dele no estacionamento. E a gente deu tranco no carro do parceiro no estacionamento do shopping. Nunca vi o cara, provavelmente nunca mais vou ver. Mas assim, quando você vê alguém fazendo, você vai lá e faz junto. Agora, quando você vê alguém esperando pra você fazer, tipo assim, esse cara vai se aproveitar de mim, não faz. Porque a liderança tem que ser por exemplo, cara. Sabe? Tem que ser daquela forma assim, ó. Eu vejo o Ricardinho carregando o piano e falo assim, não, eu vou carregar o piano junto com ele, cara. Agora, se eu começo a carregar o piano com você, você solta o piano e deixa pra eu carregar sozinho, ninguém carrega. Não, aí a galera sai fora. Então é a parada de inspirar, de motivar, de fazer tudo junto. Eu gosto muito, né, pra gente já encerrar, eu gosto muito da ideia do Bill Hybels,
no seu livro Liderança Corajosa, Sim. que ele fala que a gente motiva as pessoas passando pela prova dos 3 Cs. 3C. A gente tem que ter competência, Competência, caráter caráter. e cumplicidade. Mano. Olha, que maravilhoso, mano. Da hora demais. Aí Por a fim, gente motiva a galera. Eu quero deixar um cliffhanger aqui, quero deixar uma parada pendurada pra gente gravar pra semana que vem, que é o seguinte, Ricardinho. Demorou. Como é que a gente fala de uma forma equilibrada, de uma forma bíblica, de uma forma motivacional, sem cair na famosa teologia do coach? Opa! Essa- Aí, próximo episódio? Se você quer saber disso, não perca o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre liderança na igreja sem ser coaching, sem ficar te enrolando. Fechado? Galera, demorou. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto, que Deus te abençoe. Se você tem interesse em fazer um curso de teologia, procure meu mano Ricardinho, manda mensagem pra gente. Temos cursos maravilhosos da Faculdade Batista do Paraná e de outras instituições também para você participar. E não deixe de se inscrever no canal, é de graça. Deixe seu like, ajuda a gente pra caramba. Deus abençoe, tamo junto. Tamo junto.